Hoje é dia de reagir e analisar ao segundo álbum de estúdio do Enhypen. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje, eu tô aqui para reagir e analisar com vocês ao segundo álbum de estúdio do Enhypen. Eles fizeram o seu comeback ontem. Eu estou bastante ansioso porque o que falar de Orange Blood, não é mesmo? É um álbum que sem dúvida não sai da minha playlist. Eles entregaram coesão lírica, uma polidez sonora muito gostosa de se escutar, então eu tô bastante ansioso para saber o que eles irão nos entregar neste comeback. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações, porque é muito importante. Então, sem muita enrolação, bora! Uh, Gostei da letra. As melodias deles estão bastante doces. Uh, Tem um groove de guitarra de fundo que ajuda a impulsionar esse refrão. Uh, Adoro os vocais do Jake. Uh, uh, uh. Gostei dessa guitarra cativante que temos aqui. É a primeira vez que a gente não tem uma narração abrindo um dos álbuns do Enhypen, né? Ok, tivemos aqui Moonstruck. É uma ótima faixa de abertura, eu acho que ela contextualiza bem o que o álbum irá abordar aqui. Mas, primeiramente, falando sobre os aspectos sonoros da música, Moonstruck é um R&B bastante alternativo, que é justamente caracterizado por essas melodias doces e bastante cativantes. Então, essas melodias aqui da música, elas são cativantes mesmo, justamente por conta desses acordes suaves e essas harmonias que facilmente ficam na cabeça. É muito gostoso de se escutar, né? Criando justamente uma sensação bastante envolvente e emocional pro ouvinte. Eu acredito que a combinação dessas notas melódicas aqui suaves com essa letra bastante expressiva aqui da música, ela contribui para um som que é ao mesmo tempo moderno, porém atemporal, sabe? Eu me senti um pouco nostálgico ouvindo esse tipo de música, tá ligado? Além disso, eu gosto bastante da percussão de Moonstruck. Eu acho que a percussão da música é particularmente potente, servindo de certa forma como uma espinha dorsal ali pra música, sabe? Ela tem o seu papel e faz seu papel ali pra deixar
mais intensa a música. Os ritmos percursivos são intensos e marcantes, proporcionando justamente uma base sólida que destaca ainda mais os vocais dos integrantes aqui. A batida é forte e os elementos rítmicos variados mantêm a energia da música bastante elevada do início ao fim. Então, então cria um resultado muito legal, enquanto os vocais dos integrantes ainda ganham mais destaque aqui. Então, ficou massa. E como eu disse dos vocais, os vocais estão excepcionais, estão emocionantes, estão cativantes, tem uma performance vocal que exibe justamente a habilidade e a versatilidade dos integrantes aqui. A produção é cuidadosa da música, né? Então garante que cada vocal seja ouvido nitidamente aqui, o que é muito bom, permitindo que a gente escute justamente os nuances e principalmente a expressividade de cada um dos integrantes aqui do Enhypen. Então, deu um resultado muito legal aqui. E eu gosto bastante da letra dessa música porque, de certa forma, eles abordam, liricamente falando, esse estado de fascinação amorosa, né? Fascinação, deslumbramento amoroso, que é associado justamente ao amor e à paixão que eles estão sentindo aqui. Eu gostei como eles usaram a metáfora da lua, né? A lua sempre esteve presente dentro das líricas dos álbuns deles e dos conceitos. Então, a lua aqui, ela é representada justamente como esse símbolo de mistério, romance, transformação. Então, eles estão nesse estado de fascinação amorosa por alguém aqui, não é mesmo? Então, vamos continuar para saber o que eles irão abordar mais nesse estado amoroso, não é mesmo? Vamos agora para a title track. 가위바위보 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 예! 후! 내가 먼저 고백하고 올게. Bonitos visuais. 진짜. 나 먼저 간다. Mano, que susto. Achei que ele ia ser atropelado real, velho. Isso é trauma de dorama. Trauma de dorama. Olha esses sintetizadores sincopados. Eles estão lindos. O Jake. O Jake está maravilhoso. Um clima totalmente diferente das title tracks anteriores, né? Jay. Ó, o Jay trabalha numa floricultura. Sang-hoon. Ó, o Nick. Me lembrou Drunk Dazed. Riverfield. Eles estão apaixonados. Não foi Drunk Dazed, foi Tame Dashed, né? Que o videoclipe começa com eles no ano novo, com fogos de artifício. É Tame Dashed, né?
Eles estão tão apaixonados que eles não estão conseguindo controlar seus próprios poderes. Uh! Que legal. Bem Tame Impala essa parte, né? Esses sintetizadores experimentais. Nossa, essa title track foi muito diferente de todas as title tracks do Enhypen, né? Ela é bem mais lenta. Ela não é up-tempo que nem as anteriores do Enhypen. Ela é bem mais relaxada. Uh, teorias e teorias, né? Vamos ver o que o próximo comeback irá responder às perguntas destes, né? Mas basicamente não teve tanto desenvolvimento nas teorias aqui, né? Tivemos aqui a title track, EXO Only If You Say X. Eu gosto dessa música porque ela segue bastante com esses sintetizadores bastante groovados, que são bastante cativantes, por mais que as batidas por minuto da música não sejam rápidas, ela não tem um BPM rápido, ela consegue ser extremamente cativante da forma que ela foi produzida, né? O refrão e o fluxo da música, eles são bem cativantes, eles são fáceis de se decorar, o que torna a melodia da música bastante memorável e que fique na cabeça, né? E o videoclipe aumenta justamente esse apelo com as letras que expandem justamente os mundos paralelos, né? A gente tem os primeiros amores aqui que é abordado. A gente tem essas vibrações de verão ao mesmo tempo e os visuais francos, né? Eles conseguiram juntar tudo e colocar num videoclipe só. Eu gostei bastante do refrão da música, ficar na cabeça, e é bom o Enhypen estar fazendo um gênero diferente, com um ritmo diferente, né? O ritmo dessa música é bem mais médio, pra dar uma diferenciada na discografia deles mesmos, né? Então, liricamente falando, essa música aqui explora temas de amor, consentimento e principalmente a devoção que foi abordada ali em Moonstruck, né? Então, a gente pode interpretar nessa música que eles enfatizam justamente essa importância do consentimento e do desejo mútuo no relacionamento que eles querem entrar, né? E eu acho que a mensagem principal da música, que é muito bonita também, é isso de que a letra sugere que o amor verdadeiro só pode florescer quando ambas as partes estão dispostas a dizer sim. Quando as duas partes podem se entregar, não é mesmo? Eu achei isso muito bonito. Bonita a letra. Ok, vamos pra Your Eyes Only. O baixo com a percussão sensacional. Ó o baixo. Bastante groovado.
Uma música synth pop. Refrão cativante, né? Do gênero. You can bug me. Nossa, acabou. Essa aqui é bem curtinha, né? Eu tava totalmente nessa vibe. Entrei no ritmo da música, que é bastante cativante, né? Bom, Your Eyes Only é uma música synth pop, ou seja, é uma música que é predominantemente produzida por sintetizadores, não é mesmo? A música tem um ritmo médio, com essas harmonias bastante fantásticas e um refrão bastante cativante. Algo que eu estava refletindo aqui é que, diferente dos álbuns e mini-álbuns anteriores do Enhypen, esse disco ele está sendo abordado com uma abordagem de ritmo médio, né? Um álbum que não é tão intenso quanto os álbuns anteriores do grupo. Isso, intensidade que eu iria falar. Esse disco não é intenso. Ele é bastante cativante, tem melodias e ganchos muito fortes, doces e cativantes, mas ele não é intenso. É como se eles estivessem abordando um lado bastante otimista do amor, sabe? É bastante diferente, por exemplo, do Dark Moon. Do Dark Moon, do Orange Blood também. Ok, vamos continuar. Uh! Groovão. Tá, 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 tá. 나는 널 위해 먹고 싶어라니까 Parece uma música do The Weeknd. Por conta dessas influências do R&B old school aqui, fundido com esses sintetizadores. Cria essa atmosfera bastante oitentista aqui. 네가 나 없이 울지 않게
É uma música que tem uma fluidez muito boa. Ok. Essa aqui pra mim não se destacou tanto quanto as outras. Eu achei ela um pouco paradona assim, mas é legal ver eles abordando o R&B old school aqui, né? E como eu disse, é uma transição bastante suave aqui no álbum, da música anterior pra essa, né? E é isso. As batidas aqui trazem essa sensação de nostalgia. Essa aqui não se destacou pra mim como as outras porque eu achei o arranjo dela relativamente contido. Eu acho que ela teria potencial de se desenvolver pra ir pra vários lugares. Mas em contraste com a letra, eu acho que foi feita dessa maneira justamente pra espelhar essa ansiedade tênue que os integrantes estão sentindo aqui, porque justamente a letra da música fala sobre essa determinação de você proteger a pessoa que você gosta a qualquer custo, a qualquer tipo de dor ou sofrimento, mesmo que isso signifique você enfrentar inúmeros corações partidos, não é mesmo? Então é isso, um R&B à moda antiga, não é mesmo? Vamos para a próxima música. Uh! Pop, dance, funk, né? Ritmo bastante dance. A progressão vocal aqui é incrível. Seria uma ótima title track essa também. Lá, lá, lá. Cativante. Uou! Essa progressão vocal tá muito boa. Mano, eles entregam ótimas B-sides. Outra B-side que vai irritar mais do que a title track. Tenho certeza, cara. Tenho certeza. Sempre assim com Hyping. As B-sides sempre acabam se destacando mais. Eu gostei bastante da letra dela, porque juntamente com a música, que tem uma progressão vocal incrível e da produção também, que deixa ela bastante dinâmica, a letra também é carregada dessas emoções fortes, né? Refletindo justamente essa turbulência interna de alguém que está sendo consumido por esses sentimentos amorosos ou outros tipos de sentimentos que vêm por conta de uma relação amorosa, né? Muito boa a música, muito boa mesmo. Vamos agora para Paranormal. Já abriu com essa guitarrona. E jam bastante progressivo aqui. O ritmo já mudou, né? Antes estavam como ritmo médio, agora tá bastante up-tempo a música. Bastante dinâmica ela também. Legal. Eu gosto dessas harmonias que foram colocadas aqui e desses vocais que eles fizeram aqui harmonizando uns com os outros, ficou bem legal. Cara, essa música é muito boa também. É bem diferente pro Enhype ter essa fusão dessa guitarra elétrica com esses elementos do EDM. Legal. Tinha aqui é uma música bastante experimental porque tem um pouquinho de influência do hyperpop aqui, né? Legal. Talvez tenha tido essa influência pra criar essa vibe paranormal, né? Como eles dizem aqui. Mas, liricamente falando, essa música explora essa ideia de um amor que transcende as explicações racionais e as leis naturais. Eu gosto dessa metáfora, na verdade. Desde o início da letra aqui, que eu tava prestando atenção, eles descrevem esse amor como algo além de um milagre, não é mesmo? Um sentimento
que desafia a lógica e a compreensão comum. Achei engraçado, achei bonita a música, assim. É realmente isso quando você começa a gostar de alguém, não é mesmo? Então vamos agora pra Royalty. Let's go. Instrumental bastante tropical já. A guitarra tá fazendo um papel muito importante nas músicas aqui, né? Bonita a música. Ela tem esses elementos acústicos bastante frescos e modernos de guitarra, né? A melodia é bastante dinâmica aqui, groovada também, a guitarra bastante groovada, os acordes. E tem uma ótima camada vocal dos integrantes aqui. Algo que eu percebo aqui nessas músicas, não em todas, mas a maioria segue essa construção de repetir as palavras no refrão para tornar a música bastante cativante e fácil de absorver na cabeça, sabe? Não sei se isso é um ponto positivo ou não. Só quis falar. É porque essa parte torna bastante parecida entre as músicas. Ok, Royalty. As letras, elas são. Eu gosto das letras desse álbum porque elas são bem engraçadinhas, assim. Tipo aqui. A letra de Royalty é engraçado porque aqui eles descrevem um cenário onde eles se veem presos no reino da sua amada, né? Referindo ela como rainha e a si mesmo como se eles fossem um cavaleiro aqui que justamente servem essa rainha, que volta ali justamente para a lírica de Moonstruck e de algumas outras, né, que falam justamente sobre essa fascinação e deslumbramento que eles estão por essa pessoa, né? Então eles querem fazer de tudo pra ver essa pessoa feliz a qualquer custo, né? Então eles querem proteger ela, que foi algo que foi abordado em músicas anteriores também. Então é isso, eles estão extremamente apaixonados por essa pessoa. Então agora vamos para a música final, Highway 1009. Violão acústico. Melodia bastante doce, né? O ritmo da música é médio e fica com esse riff de guitarra ao fundo. 1009. Pro essa música, né? Primeira vez que eles fazem uma música diretamente pro fandom. Refrão cativante. Bom pra show essa aqui, né? Pra eles se apresentarem. Bonita a música, porque a letra fala justamente sobre essa celebração da jornada do grupo com os fãs, né? E o apoio mútuo entre os membros e os fãs do grupo, né? E encerramos aqui o disco. Essa música também a gente pode interpretar como um apoio mútuo entre eles e a amada também, né? Pra ter essa dualidade pra fechar. Então foi um álbum que não tivemos o fim do relacionamento amoroso. Que bom. Que bom que esse relacionamento foi feliz, está sendo feliz e saudável, né? E chegamos ao encerramento do segundo álbum de estúdio do Enhypen. O Enhypen, sem dúvida, ele mostrou seu crescimento aqui como grupo, né? Cada retorno eles continuam se surpreendendo mais e mais e mostrando a sua constante melhoria e desenvolvimento artístico. Romance Untold é um álbum sólido, ele te imersa nessa jornada deles, então quando você começa a ouvir o disco desde a primeira música, não tem como você pular ele, porque ele te imersa te faz submergir por essa viagem, né? Então a gente acaba ficando empolgado o que cada faixa irá nos entregar enquanto a gente vai ouvir, né? E o que está por vir justamente nessa nova era. Não é o melhor disco do Enhypen, mas ele é sólido, bem produzido e é uma ótima opção para escutar no verão. Eu acho que esse disco ele é bom, mas ele poderia ter sido muito mais também, sabe?
Então, ele não é o melhor disco da discografia do grupo, porém ele mantém a consistência do que o grupo vinha entregando anteriormente no Orange Blood, do Dark Moon e em álbuns anteriores do grupo. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam do comeback do Enhypen? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Falou!